Colocar- Quando eu menos espero, puf, acabou o tempo. É demais a brincadeira, viu? Muito rápido. Mas eu pensar, agora vai dar para fazer umas 10 páginas. Bom, apesar que essas situações aqui não dá para correr mesmo, não. Se correr, o bicho pega. Apesar que com esse resumo que eu fiz na lousa, já matou aí uma, duas, três páginas. Vou entrar agora aqui em multiplicação dos... Entrar em multiplicação dos monômios pelos polinômios, ou entre polinômios. Essa parte, quando vocês viram isso lá no... Quando vocês viram essa parte aqui no ensino fundamental, multiplicação de monômios e polinômios, tenho certeza que vocês tiveram dificuldade em identificar o porquê dessa coisa aqui. Como é que eu vou resolver essa brincadeira? Essa multiplicação dessa coisa. Então, tem muitas situações que a gente entende que é complicado, em questão de conhecimento, assim, para essa situação aqui. Mas a multiplicação, ela pode ser resolvida dessa maneira, que nós temos aqui o polinômio por outro polinômio. A gente pode resolver nessa forma de operação, ou a gente pode resolver na forma de distributiva. E pegar um polinômio, trabalhar distribuindo com outro. Não é difícil. Aqui ele já está dando umas outras situações aqui como resolver. Só que ele é bonzinho, coloca um polinômio muito grande. E aqui entra os casos especiais que são os produtos notáveis. Vamos ver vou colocar um exemplo dessa multiplicação de polinômios nas duas maneiras, operacional e pela distributiva da multiplicação. Então, nós estamos na metade da apostila, que é a página 40, e depois já entramos nesses casos notáveis. Vamos ver que não é difícil, não, é uma coisa até que fácil. O problema da situação aqui, algumas vezes, é que é o que... Deixa eu fazer o print primeiro, que eu vou esquecendo. A questão aqui é, quando eu estou trabalhando com multiplicação, eu tenho que contar os expoentes. Então, esses expoentes, que faz a parte literal, ela é de uma grande importância. Por quê? Eu fazer a questão sem tomar cuidado com os expoentes das variáveis, eu posso cometer um grave erro. Então, nessa condição aqui, eu vou trazer vocês aqui na lousa e eu vou fazer um trabalho com vocês de multiplicação com duas etapas, ou por meio de duas formas. Então, nós vimos todo esse trabalho aqui, dando os valores para x e y, determinando aqui uma expressão de primeiro grau. Mas a condição é a seguinte, nós vimos todas essas expressões, são polinômios, estão dentro do estudo de polinômios. Aí você fala assim, bom, só que aí você mostra lá que tem a multiplicação, porque a soma ou subtração não vai ter um resultado assim expressivo. Você vai ter um resultado se duas incógnitas forem conhecidas, ou uma incógnita for conhecida. Então, nessa condição, nós vamos com a multiplicação de polinômios, ou de monômio por polinômio. Aí você avalia o seguinte, como é que eu resolvo isso? Quando trabalhamos com a multiplicação de monômio por monômio, vamos ver lá, tem esse monômio, 3x à quarta potência. É um monômio de grau 4.
Por que grau 4? Porque x está elevado ao expoente 4. Então, é o monômio do quarto grau. E acontece que aparece isso aqui, vezes um outro monômio. 14y elevado a 1. Aí você fala, caramba, e agora? O que eu posso fazer aqui? É multiplicação. Então você vai ter lá, separa a parte numérica da parte literal. Quem que é a parte numérica aqui? O 3 e o 14. Então abrimos o parênteses, 3 vezes 14. Fechou parênteses. E aí você tem lá, continua vezes. Quem que é a parte literal? X elevado a 4 vezes y elevado a 1. Vou poder mexer com os expoentes dessas incógnitas? Não. Olha, por que não? Se eu posso fazer 4 mais 1. Só fazemos 4 mais 1 para dar o grau do monômio, ou do polinômio, da primeira esfera lá. Primeiro termo que rege todos eles. No caso, vão continuar sendo x elevado a 4 e y elevado a 1. Ou apenas y. Nós vamos só trabalhar aqui a multiplicação dos números conhecidos. 3 vezes 14. Então aqui 3 vezes 14. 3 vezes 4 são 12. Sobe 1. 3 vezes 1 são 3. Mais 1, 4. Então temos 42. X à quarta. Y. Cadê o 1? Todo número elevado a 1 é o próprio número. Toda expressão elevada a 1 é a própria expressão. Não precisa mais nada. Mas, como nem tudo são flores, pode acontecer uma situação dessa. Vou tirar esse 3, já ficou mania, já apareceu ele aqui. 7x elevado a 2. Vezes, abrimos o parênteses, 4x elevado a 1, mais 5 nessa brincadeira. Como é que eu faço isso? É uma multiplicação que eu tenho um monômio de segundo grau, 7x elevado a 2. E dentro do parênteses temos um binômio de primeiro grau, 4x elevado a 1 mais 5. Como é que eu vou fazer isso aqui? Lembra no comecinho do nosso estudo, dia 31/8, que nós trabalhamos as propriedades da multiplicação distributiva da multiplicação em relação à adição, ou distributiva da multiplicação em relação à subtração? Está aqui o motivo de entender aquela propriedade. Lá, nós tínhamos valores conhecidos, só valores conhecidos. Aqui, quem são os valores conhecidos? 4, 5 e o 7. E o que acontece com eles? Eu não vou poder somar 4 mais 5? Não. 4x é como se tivesse uma mochila. O 5, um objeto que pode ir dentro da mochila, mas eu não posso somar com ela. Então, nessa condição, esse 4x vai continuar assim e o 5 vai continuar sendo 5. Não vai ter jeito. Então, nessa distributiva, o que vai acontecer? Esse termo, 7x elevado a 2, vai multiplicar primeiro 4x elevado a 1, mais, ele vai multiplicar depois, o 5. Então, nós teremos quem nessa situação? 7x elevado a 2 vezes 4x elevado a 1. Aí você tem lá quem? Mais. Então, mais que está dentro do parênteses, desce. E aí nós temos quem? De novo, 7x elevado a 2, que multiplica 5. E agora, como é que vai ficar essa brincadeira?
Essa situação você vai fazer agora somente parte numérica com parte numérica. Parte literal com parte literal. Como é que eu vou resolver essa situação? Parte numérica que nós temos aqui no primeiro termo montado. 7 e o 4. 7 vezes 4, nós temos 28. Parte literal é x. X aqui no para 7x ao quadrado e x aqui elevado a 1 junto com 4. O que eu resolvo agora então? Na multiplicação de dois elementos x, que é a mesma base, na multiplicação de bases iguais, pegamos o primeiro expoente e fazemos a soma com o segundo expoente. Então, nós fazemos aqui 2 mais 1. Nós temos aqui, então, 3. Então, o primeiro termo, 28x elevado à terceira potência. Aí você, olhando bem essa brincadeira, você fala assim, bom, então aqui eu tenho, então, um número mais bonitinho agora, 28x elevado à terceira. E aqui? Aqui, com 5 eu não tenho nenhum x. Para que não fique com inveja, é x elevado a zero. Por quê? Todo número elevado a zero vale 1. Um elemento neutro da multiplicação, uma vez qualquer coisa, é a própria coisa. Então, nessa condição aqui, você vai ter, então, quem? Parte numérica, 7, 5. 7 vezes 5, 35. X e x, mesma variável. 2 mais 0. Vai mudar alguma coisa? Não, o zero é elemento neutro da adição. Então aí não precisa fazer nada com ele. Não vai alterar. 2. Entre os dois termos, nós temos um mais. Pronto. Aplicamos aqui aquele conhecimento que vimos lá no comecinho, que é uma das propriedades da multiplicação distributiva da multiplicação em relação à adição. Então, isso aqui você viu dois monômios que multiplicando deu isso aqui. Um monômio com um binômio que multiplicando resultou nisso daqui. Ah, mas se eu quiser trabalhar essa multiplicação na forma de operação, dá para fazer? Dá. Até melhor, porque a visualização dele fica mais fácil. Em cima você coloca o primeiro, esse binômio. E embaixo você coloca o monômio. Não precisa ter a ordem dele aqui, porque eu não vou colocar lá para frente, que não vai fazer efeito. Vou colocar ele aqui embaixo mesmo. Entre eles eu tenho a multiplicação. Numa expressão aritmética, qual o sentido de multiplicar? Da direita para a esquerda. Situação aritmética, como tivemos lá. 14 vezes 12. Qual o sentido da multiplicação? Da unidade para frente. Depois da dezena. Com a situação algébrica, ao contrário. É da esquerda para a direita. Então você analisa que, já que é da esquerda para a direita, como é que vai ficar isso? Você vai olhar primeiro a parte numérica. Tem parte numérica? Tem. Tenho 7 aqui para x ao quadrado. Tenho 4 para x elevado a 1. Faz 7 vezes 4. Você tem 28. X e x. Mesma base. Copio x. Pegamos aqui o expoente 2 e somamos com o expoente 1. Então, com a situação do expoente x, 2 mais 1 são 3. O que nós obtivemos ali. Com relação aqui, em relação à distributiva que fizemos. Agora, pegamos o mesmo monômio, multiplicamos por 5. 7 vezes 5, 35. O 5 tem x? Não.
Então, acompanha então o x ao quadrado. No binômio temos quem? Mais. Então, 28x ao cubo, mais 35x ao quadrado. Fechou a brincadeira. Certo? Distributiva, multiplicação na operação. No exemplo que nós temos aí do livro, o que ele nos mostra? Dois polinômios. Vou colocar um outro aqui, não muito grande. X à terceira, 4x à segunda, mais 2x, mais 5. Você tem um polinômio de terceiro grau em x que está completo. X elevado a 3, x elevado a 2, x elevado a 1. Aqui, quando tem nada à frente do x, vale 1 também. Uma vez qualquer coisa é a própria coisa. Você vai multiplicar isso aqui por x elevado a 2, mais 1. Então, qual é o princípio aqui? Vem da esquerda para a direita. Então, quem são os elementos nessa condição? Aqui não tem nada, é 1. Então, vou fazer 1 vezes 1, 1. Elemento neutro da multiplicação. X ao quadrado, x à terceira. Mantenho x. 2 mais 3. Somando 5. Agora eu tenho 1 que multiplica menos 4. Uma vez qualquer coisa, é a própria coisa. Agora eu tenho 2, e o 2 aqui do segundo, do x que está junto com 4. 2 mais 2, x elevado a 4. X ao quadrado, 1x ao quadrado vezes 2x. 1 vezes 2, 2. Vezes x. Não coloquei no outro, vou colocar aqui. Nós temos o x aqui. 2 mais 1. Então, 2 mais 1, 3. 1 vezes 5, 5. Mais 5. O 5 não tem x. Então, isso quer dizer que aquele x elevado a 0. 2 mais 0, 2. Então, x ao quadrado. Então, você fez primeiro com o x. Agora, repara. Você tem quem agora aqui? 1. Uma vez qualquer coisa é a própria coisa. Então, eu vou olhar os x que eu tenho lá e vou colocar na ordem dos expoentes que eu tenho aqui. 1 vezes x à terceira dá 1x à terceira. Então, abaixo de 2x à terceira aqui. Mesma variável, mesma incógnita com o mesmo expoente. 1 vezes 4x à segunda. Então, abaixo do 5x à segunda. Então, menos 4x à segunda. 1 vezes 2x, 2x. 1 vezes 5, 5. Então, aqui você agora vai fazer a soma desses resultados. Então, nós temos lá. Aqui não tem nada. Como se fosse 0, 0. X à quinta mais 0. X à quinta. Mais. Não é nem mais. Você está devendo 4. Você não paga a dívida. Continua devendo 4. Agora aqui que a coisa muda de figura. Em alguns casos vou somar. Em outros casos vou subtrair. Como é que fica aqui? Sinais iguais, conserva o sinal. Mais. 2 mais 1, 3. Por que eu vou conservar o sinal de mais? Você já tinha R$2. Ganhou mais 1. Você ficou com 3. De quem? X elevado a 3. No segundo, vai ter uma regra de sinais da adição. 5 é positivo, 4 é negativo. Então, quem que acontece? A adição de números inteiros com sinais diferentes. O maior tira o número menor. 5 tira 4 e ficamos com 1. De quem? De x ao quadrado. Você teve perda ou teve ganho?
Perda é você manter aqui com o sinal negativo. Ganho é você ter aqui o sinal positivo. Como o x, ou 5x ao quadrado, ele é positivo, então é o sinal dele que vai para a resposta. Então nós temos 1x ao quadrado. Aqui nós temos quem? 0 e 0. O que acontece com essa etapa aqui final? Não tinha nada. Ganhei 2x, beleza, 2x. Não tinha nada, ganhei 5, ótimo, tenho 5. Então, qual é o nosso resultado dessa multiplicação desse polinômio com 1, 2, 3, 4 termos por um binômio de 2 termos? Um binômio nesse caso. Nós temos tudo isso aqui. X à quinta, menos 4x à quarta, mais 3x à terceira, mais x ao quadrado, mais 2x, mais 5. Aqui eu não contei 1, porque uma vez qualquer coisa é a própria coisa. Aí você fez uma multiplicação de um polinômio por um binômio. Se fosse por um monômio, seria a mesma coisa. Cada termo aqui é um monômio. Você olhando a primeira linha em preto, é um monômio, vezes x ao quadrado. A segunda linha em azul é trabalhada por um monômio, que é 1. Termo independente. Uma vez qualquer coisa é a própria coisa. Até aqui tudo bem? Tranquilo? Deixa eu fazer mais um print Tranquilo. aqui. Essa coisinha aqui parece ruim, mas ela não é tão ruim assim, não. É bem essas definições mesmo. Não tem muita coisa assim de pensar, eu tenho que ficar quebrando cabeça com isso, tenho que ficar matutando. Então nós temos a multiplicação, nós temos aí as duas posições dessa multiplicação. Aí você fala, bom, e se eu tiver que fazer a divisão desse polinômio com polinômio, polinômio com binômio, como é que eu vou fazer isso? Bom, em algumas situações nós vamos separar esses elementos. Nós vamos trabalhar com esses elementos nessa divisão. Deixa eu ver se pede isso aqui no livro da gente. Que basicamente hoje seria penúltimo. Ele não pediu aqui divisão. Mas a divisão é um caso tranquilo de se desenvolver. Sim, professor, na página 79. 79? Vixe. É, que eu tô com a apostila completa, né? Calma aí que eu vou ver do senhor. Espera aí que eu já vou achar aqui também aqui. Se eu for para baixo aí da diferença dos quadrados, já tem já a divisão de monômios e polinômios. Ah, sim. Achei. É. Depois tem a potenciação. Rapaz. Bom, essa primeira parte ficou fácil para vocês entenderem? Essa primeira etapa? Ficou. Então tá, joia. Ah, Eu vou trazer aqui para a gente o livro de novo. Fazer de novo a apresentação dele. Aí nós temos aí em questão dos produtos notáveis. O que é esse produto notável? É eu trabalhar a multiplicação de modo rápido, efetivamente fácil. Então você tem lá essa multiplicação de entre dois monômios e ou polinômios. Você pode resolver isso aqui de uma maneira mais simplificada. Então, nessa condição, nós temos aqui duas situações desse produto notável. Quadrado do binômio, que ele pode ser tanto na soma quanto na subtração. Na soma, temos a ao quadrado elevado a 2. Quadrado do primeiro termo, mais duas vezes o primeiro vezes o segundo, mais quadrado do segundo termo. Equação do segundo grau aqui que nós temos, já estudado lá na época do nono ano. E aqui nós temos quadrado da diferença. Você percebe que o segundo termo, o segundo elemento de posição, ele tem um sinal negativo.
E com o binômio de Newton, nós sabemos que nas posições pares, 2, 4, 6, 8, 10, o sinal é negativo. Nas posições ímpares, o sinal se torna positivo. De onde ele tirou isso daqui? Desse quadrado que a gente vê aqui, um quadrado maior, ele tirou um quadrado médio, um quadrado menor e dois retângulos. Então, nessa condição, fazendo A menos B, ou melhor, A mais B, você pegou o A, acrescentou B, que é o do tamanho do quadrado menor. E aí, com isso, você esticou duas linhas e fez o AB. Então, A vezes B. Aqui, da mesma forma, você então montou um quadrado grande. Então, esse aí é o quadrado binômio. É o quadrado de dois termos na soma. Na subtração, é como se você retirasse esses pedaços aqui, do A e B, A vezes B. Então, o que acontece com isso daqui? É uma forma prática de a gente trabalhar a multiplicação entre eles. E como é que vai ficar essa brincadeira? Aqui é a diferença de dois quadrados. Tem um quadrado maior. Bom, vou fazer então mais um resumo aqui para vocês em respeito a isso. O binômio não tem muita coisa, no caso o produto notável, não tem muita coisa que se você vai quebrar a cabeça, não. Ele por si assim é um pouco mais fácil. Vou pegar aqui outra canetinha laranja. Quando a gente trabalha o produto notável, se eu pegar lá A mais B elevado a 2, a gente já entendeu como é que funciona esse processo, recordou como é que funciona esse processo aqui. Aí você fala, bom, se eu fizer nesse jeito, vai ter o resultado? Vai. A mais B vezes A mais B. Mas espera aí, qual vai ser o resultado disso? Eu não vou ter uma parte numérica diretamente. Não vou ter um valor numérico final. O A elevado a 1, A elevado a 1. B elevado a 1, B elevado a 1. Como nós fizemos aqui? Vem da esquerda para a direita. Então, A vezes A. A é a mesma base. 1 mais 1, 2. Mais, que é o mais aqui. O A também é positivo. Mais por mais vai dar mais. A vezes B. São duas bases diferentes. Então, nessa condição de bases diferentes, nós vamos manter as duas bases, AB. Aí você tem agora quem? O B elevado a 1 vezes o A. Que o A aqui eu já terminei com os dois primeiros. Fazer o B com A. Então, B vezes A ou A vezes B é a mesma coisa. Então, nós temos de novo AB. Mais, que esses dois sinais aqui multiplicando continua positivo. B vezes B, mesma base. Conserva a base e adicionamos os expoentes. 1 mais 1, 2. Fazendo a soma agora, o que a gente sempre trabalha a ideia? Espaço vazio, completamos com 0. A ao quadrado mais 0, A ao quadrado. 1A mais 1AB, no caso aqui, 1AB mais 1AB, ele somando com ele mesmo. Então, 1 mais 1, 2AB. Não tinha nada. Somei B ao quadrado, continua B ao quadrado. Você olhando assim, você fala, bom, até fácil. É fácil. Não é complicado. Porém, tem um significado aqui um pouco diferente. Se eu pegar aquele elemento ali, dá para resolver de maneira prática? Dá. Qual é essa maneira prática de resolver isso? Qual a maneira fácil de se resolver aquela coisinha ali? Bom, como nós temos um binômio que é a soma de dois termos ali nessa brincadeira,
A mais B elevado a 2. O que nós dizemos aqui? Pegamos o primeiro elemento, nós vimos aqui que o primeiro elemento ficou ao quadrado. Então, vou separar o A e o B. Como que eu vou separar esse A e esse B? Vou pegar aqui. Primeiro termo, vou levar ao quadrado. Segundo termo, também vou levar ao quadrado. Separei, ó. Primeiro termo, segundo termo. Um longe do outro. E no meio deles, vou fazer o quê? Eu vou somar o produto desses dois elementos. Mas como é que eu vou somar isso? Eu vou colocar mais, porque aqui é mais dentro do parênteses. Pego o 2 como multiplicador. Então, 2 vezes quem? O primeiro termo. Vou ter que afastar um pouquinho mais esse aqui. Que multiplica o segundo termo. E aí, mais segundo termo elevado a 2. Então, essa é a ideia da multiplicação dessa situação aqui de modo prático, que é o trabalho do produto notável. Então, aqui, primeiro termo é A. E aqui o segundo termo é B. Nessa condição aqui, é 2 vezes o primeiro vezes o segundo. 2 vezes A vezes B. O que acontece ali? Aqui o A está elevado a 1, que é todo número elevado a 1, é o próprio número. Aqui nós temos B elevado a 1, também na mesma condição do A de lá. O que acontece aqui? Potência de potência. 1 vezes 2, 2. A elevado a 2. Aqui eu não tenho que fazer, porque o A e B são diferentes. Aqui eu montei quem? 2AB mais B elevado a 1 elevado a 2. Potência de potência, multiplicamos os expoentes. 1 vezes 2, 2. Acabou. Então, o que nós fizemos aqui, todos os processos, e determinamos isso aqui em vermelho, aqui nós fizemos apenas uma passagem a mais, ou a menos. Separamos os termos e determinamos o produto notável. Aí você avalia. E se fosse menos? Ou se fosse um número? Como é que ficaria com o número? Então, vamos fazer com o menos e com o número. Vamos pegar aqui. Vamos dizer que no lugar do A é x. E aqui eu vou trabalhar com menos 4 elevado a 2. Qual é a ideia? Separar o primeiro do segundo termo. Então, primeiro termo elevado a 2. Segundo termo elevado a 2. No meio aqui, entre eles, eu tenho menos. Então, eu vou fazer quem? Menos, tomamos o 2 como empréstimo de multiplicador. E aqui, trabalhamos primeiro termo, que multiplica o segundo termo. E aqui, somamos o último termo. Quem são os elementos aí, esses termos que nós estamos mencionando? O primeiro termo é x. Então, o primeiro termo, já colocamos eles nos seus espaços. X aqui e aqui. Primeiro termo. Segundo termo, nós temos quem? 4. Não traga o menos 4, que aqui já está menos. Só 4. Agora aqui, no final, trazemos o sinal junto. Menos 4. Só que no meio que não, porque já tá feito o sinal ali. O sinal dele já está trabalhado na própria equação. Aqui é x elevado a 1. E aqui é x elevado a 1. Só que aqui eu não tenho nenhuma outra variável. É só x. Nenhuma outra incógnita nessa condição. Potência de potência. Fazemos o quê? Multiplicamos os expoentes. X ao quadrado. O x aqui
elevado a 1 ou apenas x é a mesma coisa. E não vai alterar, porque eu não tenho outra variável aqui. Não tem outra incógnita aqui. Fazemos 2 vezes 4, 8 de x. Menos por mais, menos. Por último aqui, fazemos a potência. Todo sinal negativo elevado ao expoente par fica positivo. 4 vezes 4, 16. Pronto. Além de trabalharmos um produto notável da diferença de dois termos, ainda trabalhamos com números. Então você vê que o trabalho desse produto notável, ele é fácil, ele não é complicado de se desenvolver com ele. É bem simplesinho de desenvolver. E o mesmo acontece se eu tiver, numa condição do A mais B, a mesma situação. E o terceiro e último produto notável, nós estamos aí com 3 minutos, talvez dê para fazer ele. Não é complicado o nosso terceiro amigo, que ele vai fazer quem? Ele é chamado de diferença de dois quadrados, ou, simplesmente, ele também é chamado de produto da soma pela diferença. Você tem lá x mais 3, que multiplica x menos 3. Como é que vai fazer essa brincadeira acontecer? Esse caso, acontece o seguinte. Eu estou multiplicando a soma de dois termos pela diferença entre esses mesmos dois termos. Então, separamos aqui x, ou melhor, primeiro termo elevado a 2, segundo termo elevado a 2. Ora, mas não vai dar aquele espaço? Não. Não vou dar aquele espaço, por quê? Mais por menos, quem manda é o menos. Direto assim. Aí você tem facilitando a brincadeira. Aqui é x, e o segundo termo é 3. Aí você só termina de calcular as potências. Aqui, x elevado a 1, 1 vezes 2, 2. X ao quadrado, menos 3 ao quadrado. 3 vezes 3, 9. Então, a diferença é de 2 quadrados. Pronto. Você fechou aqui a brincadeira com a condição dos produtos notáveis nessa condição, nessa situação toda. Tá? Falta 1 minuto e 17. Ficou fácil de entender essa brincadeira, gente? Tá mais ou menos? Ficou fácil? Sim. Bom, falta 1 minuto, um pouquinho aí. 1 minuto agora exato. Não vai dar para a gente trabalhar mais alguma coisa assim diretamente. Aí na nossa próxima aula, que esses 3 últimos dias aqui, seria também a gente vai colocar as atividades. Amanhã eu entro em contato com o Jardel, dependendo do que ele falar, eu vejo se tem atividade lá no sistema. Se não tiver lá, eu passo para vocês aqui pelo WhatsApp, tá bom? Dependendo de como for decidido lá com o Jardel, tá? Deixa eu ver se entrou mais alguém aí para a gente... Ok, todo mundo certinho. Eu vou agradecendo aí a presença de vocês. Eu que agradeço. E amanhã nós estaremos de volta aí